Olá, pessoal. Vamos entrando aí na live muito especial com a doutora Luísa Soares, que aceitou repetirmos, né, essa live que não foi salva da primeira vez que a gente fez. Então vamos lá, hoje é nossa oportunidade. Lulu já está por aí. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vamos lá. Já vou colocar você, Lulu. Rosinha. Boa noite. Lu! Olá, Tudo certo aí? Energia? Tudo tranquilo? tudo certo, tudo certo. Ô, Por Lu, enquanto, obrigada. tudo bem. Por Tiveram umas enquanto, duas quedas de energia aqui, mas acho que vai segurar. vamos embora. E não segurar, a gente se segura. A gente se segura de qualquer jeito. Lu, quero agradecer mais uma vez você ter topado fazer a live e mais ainda você ter topado repetir. Para quem não sabe, a Luísa está grávida, já prestes a ter bebê, então precisava aproveitá-la antes desse momento, que depois o tempo vai ficar mais escasso e o sono também, né, amiga? Sim. Quero agradecer muito e dizer que a Luísa é muito minha amiga. Além disso, eu a admiro muito como pessoa e como profissional. Então, assim, estou muito feliz da gente poder falar novamente desse tema, que a live que a gente fez foi muito especial, muito interessante, muito boa. Não tinha como a gente não deixar ela salva. Então, hoje é o dia. Eu que agradeço o reconvite, foi ótimo mesmo aquele dia, muitas interações, a gente conversou um bocado. Pena não ter ficado salva, a gente faz agora e deixa salva, não tem problema nenhum. As Eba! bochechinhas não negam que já estou em fase final e que a qualquer momento Laurinha está aqui conosco, mas enquanto ela está aqui quietinha, a gente aproveita e vai curtindo aí os amigos, mesmo que à distância. Eba! Ela tá gostando de participar das lives também. Tá, com certeza, com certeza. Lu, então, para começar, para quem já lhe conhece, mas também para quem não conhece, queria que você falasse um pouquinho de você e da sua profissão, porque é hemato, a sua história aí na hematologia. E onde você trabalha também aqui em Maceió, mesmo que agora, né, não esteja trabalhando tanto, mas é bom porque as pessoas que se interessarem, quiserem lhe procurar, quando você voltar a atender, já sabem onde achar. Certíssimo, certíssimo. Bom, eu estudei com Renata, né? Estudamos juntas aí na faculdade, na No UFAL, colégio também. colégio Marista, chegamos na faculdade juntas também. E aí, para chegar nessa vida de hemato, né, que muita gente nem conhece que especialidade é essa, né? A gente tem Verdade. que fazer os 6 anos de medicina, depois são 2 anos de clínica médica, em que a gente começa a trilhar aí o rumo para a parte de adulto, principalmente. E já na faculdade eu tive grandes exemplos de hematologistas, como a professora Zana Vilela, a professora Denise Bandeira, o professor Léo, que foram minhas inspirações na faculdade, mas eu não tinha muita certeza do que queria, e aí na clínica médica é que eu me identifiquei para hemato. Então a gente faz os 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica médica, e aí mais 2 anos de hematologia. Né? A hematologia, então, é a especialidade que a gente costuma dizer que é que estuda as doenças do sangue. Mas aí confunde um pouco as pessoas, porque as pessoas fazem, vou fazer um check-up e vou levar para o hemato, então. Não. Né? O hemato, Qualquer exame de sangue, né? Assim, leva para o fiz um hemato. exame de sangue e avalia que é o hemato, que é a doença do sangue. Então, não é bem assim. A gente avalia principalmente de uma maneira bem simplória. O nosso exame principal é o hemograma. Então, aquele hemograma em que a gente tem os glóbulos, a avaliação dos glóbulos vermelhos, que quando está abaixo da anemia, a avaliação dos glóbulos brancos, que são responsáveis pelas nossas defesas, e a avaliação das plaquetas, que é quem cuida do nosso sangramento, é o exame básico assim, do hematologista, junto com outras alterações de coagulação também. Então, o hematologista é aquele que estuda essas doenças principais relacionadas à anemia, né? A falta de glóbulos vermelhos ou o excesso,
a falta ou redução dos glóbulos brancos ou seu excesso, e aí entra algumas causas como leucemias, linfomas, alguns cânceres, né, da hematologia, são os cânceres do sangue que a gente chama, e os distúrbios de coagulação como um todo, tanto para sangramento como para trombose. Então, basicamente, é aí que atua o hematologista. Certo. E onde que você atende, ou atendia, ou vai voltar a atender aí depois que... Eu atendo no Hospital Arthur Ramos, ali na Gruta, né? Na verdade, dentro do hospital, a gente tem um serviço de oncologia que chama Oncos, então eu atendo lá, na Oncos. Atendo também no consultório ali na Rua do Marista, que é um consultório, uma sala particular, e aí é um consultório chama Office, 203 Office, o nome do prédio, ali na esquina da Rua do Marista. Por enquanto eu estou afastada de tudo, acho que agora é só mesmo retorno no ano que vem. E Eu sou atende no HU, professora também, eu sou professora também da UFAL, assumi aí em meio à pandemia essa função que eu admiro tanto, então ainda nem tive a oportunidade de exercer com tudo que eu gostaria, né? todo o seu potencial. E com todo o potencial. E atendo lá no Hospital Universitário também, né? No HU. Mas tudo agora está interditado pela pandemia / gestação, e aí agora, ano que vem, a gente começa a voltar tudo aos pouquinhos. Mas quem se interessar, qualquer coisa, adiciona a Lu ou pergunta a mim, que quando ela voltar a atender, a gente vai Pergunta aí, não encaminhando. tem problema nenhum. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, Lu, vou começar. Queria que você falasse um pouquinho antes da gente adentrar na questão do ferro em si e depois tentar correlacionar com os distúrbios do sono, falasse um pouquinho de anemia. O que é a anemia e quais os tipos de anemia? Então, como eu mencionei que é o nosso exame principal é o hemograma, né? A gente tem, dentre um dos problemas da hematologia, a anemia. A gente costuma dizer que a anemia por si só não é uma doença, então eu não classifico a pessoa como uma anemia ponto. A gente costuma dizer que a anemia é um sinal ou sintoma, então ela está refletindo algum problema. Dificilmente ela vai ser um problema em si, né? Uma doença em si. Então, a anemia é o que deve chamar a atenção, que pode ter diversas causas. Então, ela é definida como a queda dos glóbulos vermelhos no sangue. A principal função dos glóbulos vermelhos é transportar o oxigênio pelo nosso organismo. Então, quando a gente tem anemia, a gente tem a redução da capacidade de transporte de oxigênio para o nosso corpo como um todo. E ela pode ter algumas causas, né? E nem sempre vai ser acompanhada por um hematologista, por exemplo. A gente pode, às vezes, participar da investigação, mas nem sempre ela vai estar relacionada diretamente com o hemato. Então, só para a gente dar um exemplo, um paciente que faça hemodiálise, que tem doença renal crônica, ele pode ter anemia multifatorial por algumas causas, e principalmente pela doença renal, e não necessariamente ele vai acompanhar com hemato. Ele pode acompanhar só com o seu nefrologista. Então, quando a gente vai investigar a anemia, que é um problema de saúde pública, né, que a gente costuma dizer, porque quase 1/3 da população mundial tem. Então, quando a gente vai investigar, a gente tem que entender qual é o motivo que está levando a essa anemia. Então, será que é algum problema na medula óssea que não está conseguindo produzir? Se ela não está conseguindo produzir, será porque está faltando alguma coisa? E a gente entra aí nas anemias carenciais, que são aquelas que está faltando ferro, ou que está faltando a B12, ou que está faltando ácido fólico. Outras causas também são aquelas em que a gente tem um aumento da destruição dos glóbulos vermelhos. Então, tudo isso a gente tem que tentar identificar a causa. Não basta dizer, tenho anemia, tenho que acompanhar com o hematologista. Ela tem que ter uma causa específica, porque muitas vezes ela não está relacionada diretamente com o hemato. As perdas sanguíneas também, né, Lu? E as perdas sanguíneas, a gente pode ter uma redução de produção, um aumento da destruição desses glóbulos vermelhos, e as perdas sanguíneas também, se a gente não identificar, elas podem manter, né, esse quadro de anemia, mesmo a gente tentando fazer um tratamento adequado. E Por aí, isso que nas pensando... mulheres deve ser até mais frequente, né, pelas perdas sanguíneas menstruais. Isso, perfeito. Pensando nas causas de anemia, e por ela ser um problema de saúde pública tão prevalente, a gente tem algumas populações que são de maior risco. Entre elas, as mulheres em idade fértil, pelo seu fluxo menstrual todo mês, então a gente perde sangue todo mês. As mulheres na gestação, como eu, que se a gente tem um aumento de demanda, né? Você tem um bebezinho ali que está precisando crescer e está precisando do seu
oxigênio, dos seus nutrientes, então ele acaba consumindo, então você tem uma fase, né, um período aí de maior risco de desenvolver anemia. As crianças também, principalmente naquela transição do aleitamento materno para a introdução alimentar. Então, a gente tem algumas populações que são mais vulneráveis, né? E a principal causa de anemia no mundo como um todo, cerca de 50% das causas, é por deficiência de ferro. Tanto é que a gente tem aí algumas políticas de fortificação de alimento, tudo para tentar diminuir esse problema, né? Entendi. Carência de ferro, né? A carência de ferro. Certo. Então, falamos nele, né? Como é que acontece assim, o metabolismo do ferro no nosso organismo? O ferro, ele é um elemento primordial para a gente, né? No nosso organismo, em diversas reações, em diversos metabolismos celulares. Então, uma das principais causas, funções dele, onde ele está mais presente, é nos glóbulos vermelhos. Então, ele juntamente compondo a hemoglobina, é que é responsável de levar o oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Então, além disso, ele participa de outras proteínas também, de mioglobina, de outras reações, inclusive do sistema imunológico também, protegendo a gente em algumas atividades de defesa dos glóbulos brancos. A gente também precisa do ferro. Então, ele participa de muitas funções no organismo. Apesar da gente ter, né, constante alimentação, né, apenas 1 a 2 miligramas de ferro é absorvido e é também eliminado ao longo do dia, por exemplo, no indivíduo adulto. Uma Do importante alimento, fonte você fala? no adulto, Do alimento, a Uma partir do alimento, você fala. a partir do alimento, sim, a 1 partir a da 2%. ingesta, né? Tá. 1 a 2 miligramas a partir da ingesta. Ah, entendi. Acho, não sei se é a minha internet que está meio atrasada ou se é você. Estou meio Pode ser ouvindo que meio tenha um delay. atrasadinho. Enfim, então assim, a gente tem essas fases, né, alguns períodos que podem aumentar a demanda de ferro, então a gente vai ter um problema de anemia por deficiência de ferro ou deficiência de ferro, quando a nossa necessidade é maior do que o que a gente está conseguindo ingerir, né? E essa necessidade ela pode aumentar de maneira fisiológica, ou seja, que faz parte, como a gente comentou, na mulher, na criança, na gestante, como ela pode também aumentar a necessidade por perdas, então uma pessoa que tem um sangramento anormal no trato gastrointestinal, no intestino, no estômago. Então, se a gente está perdendo, eu posso aumentar a necessidade de ferro e acabar evoluindo com uma deficiência, né, se eu não tiver aquela quantidade adequada. Uma importante fonte que a gente tem, que é interessante, é que esses glóbulos vermelhos que a gente produz, a gente acaba aproveitando o ferro deles mesmos. Então, eles duram em média 120 dias aí, circulando no nosso corpo. Depois eles são retirados da circulação, principalmente no baço, e eles vão ser destruídos, e esse ferro deles é reaproveitado. Então, 90% do ferro que a gente utiliza, ele vem desse reaproveitamento, dessa reutilização dos glóbulos vermelhos que o próprio organismo destruiu. E aí esse ferro, tanto o absorvido quanto o reaproveitado, a gente pode encaminhar ele de volta para a medula óssea, né, que é dentro dos nossos ossos longos, que a gente vai produzir os glóbulos vermelhos. A gente pode mandar ele para o fígado, por exemplo, que é o principal local de estoque do ferro, e aí é o que a gente chama de ferritina, que é o nosso estoque de ferro, ou ele pode ir também para outras partes do corpo para participar de outras funções. Certo. Essa reutilização é feita no baço? É feita uma reciclagem, alguma coisa assim? Ou é a destruição? Eles destroem algumas, reutiliza? É lá? Isso, é quando eles ficam velhos, né, que a gente chama de senescentes. Então, esses glóbulos vermelhos velhos, eles precisam ser retirados. E aí, quando eles são retirados principalmente no baço, né? Mas pode ser também na medula óssea, no fígado. Eles são retirados lá para poder reaproveitar aí o ferro nessa reciclagem aí que a gente faz sempre. Então, basicamente, o ferro acompanha a hemoglobina, né, que carrega o oxigênio. O seu estoque é chamado de ferritina e tem todas as questões da saturação ou não, né? Da transferrina que faz que carrega, né?
O ferro Isso, porque também? aí nesse processo a gente vai ter algumas proteínas que vão auxiliar, tanto na absorção, na sinalização, se eu estou precisando de mais ferro ou não. Então, a depender do meu grau, se eu tiver algum grau de deficiência de ferro, o próprio organismo sinaliza isso para o intestino e aumenta a sua capacidade de absorção, né? Então, Uhum. qualquer um desses estágios aí, a gente pode ter alguns problemas e acabar evoluindo com deficiência de ferro ou com o acúmulo, que é uma outra condição também que a gente vai ter de acumular o ferro no organismo. Maravilha. Então, tentando explicar um pouquinho, a anemia, no caso, por deficiência de ferro, ou a anemia de uma forma geral, ela realmente pode dar sonolência? Justifica a queixa de sonolência por anemia? Justifica. A anemia, em qualquer uma das suas situações, como a principal função do glóbulo vermelho é o transporte de oxigênio, né? Então ele carrega energia e o oxigênio para o nosso corpo. Qualquer pessoa com anemia, ela pode ter sonolência, uma fadiga, uma preguiça. Já pode evoluir com esses sintomas, ficar cansada um pouco mais precocemente, quando está fazendo algum exercício ou alguma atividade. Então, isso são sintomas que podem participar da anemia. Às vezes, sentir o coração bater mais rapidamente, né? Ter um pouco de palpitação. São sintomas que a gente fala da anemia como um todo. Através do exame de sangue, muitas vezes a gente já consegue pensar se é uma falta de anemia, porque pelo hemograma, além de a gente avaliar a quantidade de hemoglobina, a gente avalia algumas características da hemoglobina. Se ela está maior, se está menor, se ela está mais escura, se está mais clara. Isso de uma maneira bem simples. Parou? Será? Voltei? Renata? Lu? Ah, é porque deu uma travadinha, eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, Não, mas travei. escutei. Então, através do exame de sangue, a gente já consegue mais ou menos interpretar como uma possibilidade de ser por deficiência de ferro. E aí a gente tem alguns sintomas, alguns sinais que também são bem específicos da deficiência de ferro. Então, uma característica bem interessante que a gente chama é a pagofagia, é uma vontade de comer gelo, né? A gente tem uma que a gente chama de perversão alimentar. Então, às vezes tem gente que tem vontade de comer tijolo, vontade de comer pedaço da parede, às vezes de comer cenoura. Já tive paciente que passava o dia querendo comer cenoura, chupar gelo frequentemente. Então, isso é uma característica de uma anemia, principalmente por deficiência de ferro. A gente pode ter também aquelas inflamações assim na mucosa, porque o ferro também participa da regeneração celular. Então, algumas áreas de mucosa, como assim o cantinho da boca, a língua, a gente pode ter algumas alterações, a unha fica mais frágil, queda de cabelo. Então, tudo isso são sintomas que podem levar a gente a pensar não só na anemia, como anemia por deficiência de ferro, principalmente, né? É interessante porque fazendo um paralelo, não necessariamente em relação à anemia, mas algumas condições que diminuem a oferta de oxigênio, por exemplo, ou uma retirada grande de sangue, como a doação de sangue, ou a diminuição da oferta nas altas altitudes, também podem dar sintomas parecidos. Claro que de uma forma mais aguda não vai trazer essas consequências, mas você pode sentir o cansaço, a sonolência, por um motivo mais ou menos parecido, né? Dá tudo isso. É pela mesma ideia, pela redução da oferta de oxigênio para os tecidos, né? É a mesma ideia mesmo, principalmente na questão da altitude. Essa é um ponto importante. Às vezes você nem tem anemia, mas quando você reduz a sua oferta na altitude, você vai ter esses mesmos sintomas de palpitação, de tontura, de sonolência. Isso pode acontecer mesmo. E se tiver anemia e for, Aí mais os ainda. sintomas vão ser ainda mais intensos, Tem que verdade. ter cuidado. Com certeza. E aí, eu vou falar de outra condição, que inclusive a anemia pode acontecer, né, na gestante, mas eu vou falar agora da síndrome das pernas inquietas, que também tem uma associação muito forte com a deficiência de ferro, principalmente de ferritina. E aí, queria que você falasse um pouquinho também dessa associação. É verdade? É mito? Contasse o seu depoimento. É super verdade. Na verdade, é uma condição bem, vamos dizer assim, bem estranha, né? Aquela vontade de mexer a perna, de se mexer. Eu até tive isso agora recente na gestação, acho que numa transição aí no primeiro para o segundo trimestre. Não sei se era por falta, eu tinha parado um pouco a reposição de ferro, ou se foi pela própria gestação, porque é um fator de risco, né?
Mas eu ia dormir e tinha uma vontade de alongar a perna o tempo todo, me esticar antes de conseguir relaxar e dormir. E aí, depois de uns dias, eu voltei a tomar o ferro e voltei às reposições e acabou melhorando. Não sei se foi diretamente, porque de fato as minhas dosagens não estão ruins, está tudo bem sob controle, mas eu acabei tendo esse sintoma, né, que pode ser bem comum nesses casos. Aí ele é multifatorial e algumas ideias são, pela falta do oxigênio mesmo, mas tem alguns mecanismos que só pela falta de ferro, então muitas vezes a pessoa não tem anemia, só por ter a deficiência de ferro, ela já começa a implicar um pouco menos da presença do ferro e da ferritina no sistema nervoso central, você acaba estimulando o sistema dopaminérgico, que é um sistema de estímulo, né, de mais agitação e acaba provocando isso. Um outro fator de risco é ser mulher, né? E os níveis de estrogênio nas suas variações também podem propiciar essa síndrome das pernas inquietas. E aí ela pode estar muito relacionada até com um pouco de insônia, que na verdade a gente sabe que um paciente com anemia pode evoluir com quadros de insônia, apesar de ter uma sonolência excessiva ao longo do dia, muitas vezes tem até uma dificuldade de dormir ao longo da noite. E pode estar relacionada aí com essa questão da síndrome das pernas inquietas, desse aumento do sistema dopaminérgico, que é bem comum a gente ver no consultório. Apesar de ter uma fadiga grande, não tem um sono reparador à noite, né? Não consegue dormir direito. Eu vou até contextualizar um pouquinho o que é a síndrome das pernas inquietas, para quem não sabe. É uma síndrome que ela é sensitivo-motora. Sensitivo porque dá uma sensação nas pernas, um incômodo, uma vontade irresistível de mexer, que pode ser descrito como dormência, agonia, formigamento, dor. Então, a pessoa... Isso quando está de repouso, em geral mais associado com a noite, principalmente próximo do horário de dormir. E aí a pessoa precisa mexer o membro, principalmente inferior, para aliviar. E aí acaba ficando num movimento de inquietação. Quando isso perdura durante a noite, pode superficializar o sono, fragmentar o sono, que é fazer com que a pessoa desperte mais vezes e pode gerar essa sensação de insônia, né? Essa queixa de insônia. Não só da própria pessoa, como do parceiro ou parceira que está na mesma cama e talvez também com aquele movimento exacerbado pode acabar não dormindo também. É um diagnóstico clínico, não necessariamente precisa fazer a polissonografia, só quando tem suspeita de alguma outra coisa que pode estar causando esses movimentos. E normalmente precisam ser excluídas algumas situações que são mais comuns, como por exemplo, neuropatias, edema ou inchaço dos membros inferiores, cãibras. Então, assim, problemas de articulação, tudo isso pode gerar também uma questão de movimento que pode confundir. E normalmente é mais frequente em mulheres, com o avançar da idade fica mais frequente ainda. E pode sim estar associado, principalmente com a ferritina, ele descreve como sendo abaixo de 50 ou enfim, uma ferritina baixa. Acaba que, por este motivo, também está mais prevalente em gestantes, pacientes renais crônicos, né? E anemias de uma forma geral. Então, assim, é algo para quem tiver algum sintoma ficar atento. E realmente também olhar com atenção ou perguntar ao seu médico, algo do tipo, em termos de exame, se está tudo bem, né? Então, basicamente é isso. Então, já associamos duas coisas aí, né? A insônia pode estar junto com essa questão das pernas inquietas, associado com talvez uma ferritina baixa, um ferro baixo, uma anemia ferropriva, e a sonolência por conta da diminuição da demanda mesmo do oxigênio nos tecidos, né? Perfeito. Ô Lu, outra coisa, nesse contexto, antes da gente falar da ferritina alta, quando é necessário repor o ferro? Tipo, em virtude de um ferro baixo, de uma anemia ferropriva, quando é necessário? Você já falou que sempre é interessante ou é essencial investigar a causa, né? Isso. E aí, quando partir para a reposição? Então, o que a gente faz geralmente, né? Primeiro o paciente vai ter aquelas queixas, né? Então, pode ser dessa sonolência, tá mais cansado, às vezes não tem um raciocínio um pouco mais lento, notou uma redução na sua produtividade, não está tolerando bem o exercício como tolerava antes. Alguns pacientes têm esses sintomas mesmo antes de ter anemia. Então, é comum, principalmente em mulheres, né? Como a gente menstrua, né, todo mês e perde sangue todo mês. Às vezes, ele tem esse tipo de sintoma simplesmente
só pela deficiência de ferro e não ainda pela anemia. Então, a anemia a gente vai dizer que é quando tem no hemograma mesmo a hemoglobina baixa. Mas antes disso, eu tenho um estágio de deficiência de ferro que pode trazer um pouco desses sintomas. A gente tem que sempre pensar nessa hipótese, né? Pedir o exame confirmatório, que é o hemograma e o perfil do ferro. Então, aí eu vou dosar a ferritina, dosar o ferro sérico, dosar a capacidade de ligação do ferro, em que a gente avalia as proteínas que transportam o ferro no sangue e a saturação da transferrina. Então, com isso feito e fiz o diagnóstico de fato é uma deficiência de ferro, eu tenho que entender a causa. Então, será que é uma pessoa, é uma mulher em idade fértil que menstrua muito, às vezes está com mioma e está tendo um sangramento muito importante e acaba tendo esses sintomas desenvolvendo? Ou será que é uma pessoa mais idosa e que está tendo algum tipo de sangramento no estômago, no intestino, e eu preciso investigar, de repente, aí alguma condição que facilite o sangramento, ou até um câncer de intestino que pode abrir um quadro, por exemplo, com sangramento e com anemia. Então, no momento em que a gente fez o diagnóstico de anemia por deficiência de ferro, não basta dar o ferro e encerrar o assunto. Eu tenho que entender o porquê e da onde está vindo isso aí. Né? Então, é importantíssimo conversar com o paciente os hábitos, a alimentação, que se passou por algum momento, se teve algum sangramento, então entender a causa e aí repor. De uma maneira geral, quando a gente fala que é deficiência só de ferro sem anemia, muitas vezes você pode corrigir isso só com a alimentação. Então, melhorar a reposição de ferro, e aí é principalmente através de carnes, frango, peixe. Aquelas pessoas que não comem também tem alguns legumes, vegetais, só que a absorção deles é um pouco mais difícil do que o ferro que vem da carne, né? Então, nesse sentido, eu sempre oriento os pacientes que procurem uma nutricionista, porque a gente, enquanto médico, a gente dá uma avaliação inicial, uma orientação básica com relação à alimentação, mas uma equipe de nutrição é completamente diferente. Então, eles sabem fazer essas associações de uma maneira muito melhor, eles são preparados para isso, né? Então, eu sempre indico uma nutricionista para acompanhar em conjunto. Se for naqueles casos que vai precisar repor o ferro, a gente ainda tem duas opções. Pode repor o ferro em comprimido e pode repor o ferro na veia. De maneira geral, um ferro em comprimido é suficiente, ele é super bem absorvido. Tem alguns efeitos colaterais, dependendo do tipo, né? A gente tem algumas formulações, uns dão um pouco mais de efeito colateral, outros dão menos, né? Que tipo de efeitos são esses? Então, a gente tem que orientar o paciente que eles podem ter alguma distensão do estômago, que às vezes pode ter um pouco de diarreia, tem gente que pode ter constipação com a reposição do ferro. Então, se a gente orienta direitinho, ele sabe que isso pode acontecer, eles não vão abandonar o tratamento. Mas a gente precisa dizer que é um tratamento que vai exigir esse pouco de atenção. Às vezes precisa mudar o horário, que hora está tomando, com o que está tomando, para poder ajustar isso aí. Algumas pessoas, dependendo do nível da anemia ou da rapidez que eu preciso repor esse ferro, a gente opta por repor na veia diretamente. Então, que a gente vai ter uma resposta um pouco mais rápida. Mas isso aí a gente vai depender, avaliar dos sintomas do paciente, como é que está o paciente e como é que estão os exames de sangue. É importante a gente frisar também que, além, então, desse acompanhamento nutricional, né, para a gente otimizar a alimentação, a reposição de comprimido ou de ferro na veia é um tratamento que é a longo prazo, né? Não adianta eu achar que eu vou repor ferro 30 dias, 45 dias e aí liberei o paciente. Não, porque não vai ser suficiente. Eu tenho que melhorar primeiro, vou melhorar o hemograma dele, a hemoglobina dele, mas eu tenho que melhorar o estoque de ferro também. Então, a gente tem que ver melhorar os depósitos de ferro, que é a ferritina. Então, essa reposição, ela acaba sendo um pouco lenta. Pode demorar alguns meses, a depender principalmente da causa. Por exemplo, se é uma mulher que está com mioma, menstruando muito, e eu ainda não reverti isso, né, ainda não consegui com a ginecologista controlar o fluxo menstrual dela, então eu vou estar repondo ferro, mas quanto mais ela estiver perdendo, o meu tratamento vai ser um pouco mais prolongado. Então, isso é importante a gente conscientizar os pacientes de que é um tratamento que não basta tomar 30 dias e ir embora. Precisa estar junto aí com o médico. Acompanhando, né? Acompanhando.
E além da avaliação nutricional, de uma forma mais genérica, eu queria que você comentasse alguns alimentos que podem ajudar na absorção do ferro, no caso seria benéfico comer junto, ou alimentos que podem prejudicar a absorção do ferro quando em uso de reposição. A gente tem, por exemplo, né, a gente tem o ferro, que é um ferro que a gente chama ferro M e o ferro não M. O ferro M ele é mais bem absorvido, com pouca influência com relação aos outros alimentos. Mas o ferro não M, que é aqueles principalmente dos vegetais, dos legumes, eles acabam sofrendo um pouco mais de influência dos seus outros hábitos alimentares. Então, de uma maneira bem simplória, assim, alimentos ricos em vitamina C, um suco de laranja, um suco de acerola, eles acabam aumentando, o meio ácido do estômago acaba aumentando e facilitando a absorção desses alimentos e do próprio composto de ferro que a gente vai repor. Então, muitas vezes a gente até orienta o paciente a tomar o comprimido do ferro junto com uma vitamina C ou junto com um suco de acerola, de limão, porque ele acaba ajudando essa absorção. Por outro lado, alimentos derivados, leite derivados de leite, chás, café, chocolate, eles acabam atrapalhando. Então, a gente tem aquele hábito de almoçar, que às vezes é a refeição principal, mais rica em ferro, né? Que vai o feijão, vai a carne, vai a salada, e depois você coloca um cafezinho junto, um brigadeiro, um chocolate na sobremesa, você acaba atrapalhando a absorção do ferro. Então, por isso que eu acho que é fundamental a orientação nutricional, porque a gente acaba conseguindo otimizar isso aí. Então, cada fonte que você vá acrescentar na sua alimentação, a gente consegue melhorar com essa orientação nutricional. Maravilha. E uma curiosidade, um paciente que não tem anemia, mas tem a ferritina baixa, sem queixa, é algo que precisa tratar, precisa ter uma atenção, não necessariamente? É uma Não curiosidade necessariamente. bem... Bem do consultório, né, Renatinha? Não necessariamente. Assim, acho que é importante a gente pesquisar, porque o que a gente precisa sinalizar? Primeiro, que tipo de paciente é esse? É um homem que não sangra, não menstrua, né? Que tem uma alimentação adequada, que teoricamente está bem nutricionalmente, por que ele teria uma ferritina baixa? Então, talvez, não que a gente precise repor, principalmente se ele não tiver com nenhum sintoma, mas talvez para a gente entender se ele tem alguma alteração que dificulte um pouco essa absorção, né? Então, algumas outras condições, principalmente no trato gastrointestinal, doenças celíacas, doença de Crohn, doença intestinal inflamatória, a gente tem algumas condições que atrapalham a absorção do ferro. Então, às vezes, é uma identificação muito discreta, o paciente não tem sintoma, mas pode chamar atenção para isso aí. Por outro lado, se for uma mulher que não tem um fluxo tão grande, mas também não tem uma alimentação muito adequada, então ela pode, de vez em quando, cursar com esses níveis. E aí chama menos a atenção para a gente pensar em ter que investigar mais alguma coisa, principalmente do trato gastrointestinal. Então, acho que vai depender muito isso, assim, de perfil, quem é o paciente, qual é a idade dele, né? Se já tinha isso antes ou se está começando a evoluir dessa maneira. E pensar se tem alguma outra condição que possa dificultar a absorção do ferro. Certo. Eu ia pular para a ferritina alta, mas como a gente está ainda no contexto anemia, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho da carência de vitamina B12, que é muito comum e relatada nos pacientes que fazem bariátrica a longo prazo. Queria que você explicasse um pouquinho isso. E também, com essa nova onda de retirada da carne da dieta, tem algumas pessoas, antes era uma coisa mais rara, hoje em dia está cada vez mais frequente. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Tá mesmo. A gente entra, então, aí, né, no que eu comentei, né, das anemias carenciais. Então, são aquelas anemias que está faltando algum substrato, algum ingrediente para produzir os glóbulos vermelhos. Aí entra principalmente a carência de ferro, a carência de ácido fólico e a carência de B12. Como você falou, ela também leva a uma anemia, é uma anemia diferente, né? No hemograma a gente consegue algumas características, aquelas que eu comentei, de tamanho dos glóbulos vermelhos, da coloração, a gente acaba identificando um pouco esse perfil. Ela está principalmente relacionada também, ela tem um complexo de absorção e de disponibilidade no organismo
extremamente interessante e bem complexo. Assim, para a sua absorção, ela depende de proteínas desde a saliva até o finalzinho do intestino, onde ela vai ser absorvida. Então, assim, vários mecanismos e em várias etapas ela pode ser prejudicada. E aí, então, a principal causa que a gente chama é uma anemia perniciosa, que é uma gastrite, um tipo de gastrite, que a gente chama gastrite atrófica, e que pode cursar com a deficiência de B12. Tem sido, como você comentou, cada vez mais comum pelas cirurgias, né? Principalmente cirurgia bariátrica, em que você tira grande parte do estômago, do intestino, então você compromete essas áreas de absorção da vitamina B12. Outras causas de cirurgia do estômago, como câncer de estômago, que você precisa retirar um pedaço grande, também pode cursar. E as pessoas também que acabam retirando da dieta a carne na sua alimentação. A vitamina B12, diferente do ferro, ela tem um estoque muito maior. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, esses pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica ou as pessoas que retiraram a carne, né, os seus derivados de animais da sua dieta, eles vão desenvolver isso depois de alguns anos. Então, depois de 5, 6 anos, porque a gente tem um estoque dela muito bom, é que a gente vai evoluir com essa deficiência, né? Então, é uma outra causa também é importante e que a gente sempre orienta, principalmente essa população de cirurgia, vegetarianos, veganos, que sempre tem um acompanhamento nutricional. Porque lá na frente eles podem vir a desenvolver anemia por deficiência de B12. Então, a gente precisa estar repondo para evitar que venham essas consequências. É comum até, você citou a questão da cirurgia bariátrica, porque como ela vai dar um sintoma lá na frente, então às vezes é quando a pessoa já perdeu aquele peso, já está estável, né? Já está se considerando super bem e acaba relaxando dos seus cuidados médicos, é justamente quando vem a falta da vitamina B12 e uma anemia super importante. Claro que tem tratamento, mas assim, acaba trazendo consequência, né? Que uma das consequências da anemia é isso, é redução de produtividade, é sonolência. Então, aí quando a pessoa está no auge, se sentindo ótima, vem a anemia de novo e aí tem que retroceder, né? Então, é bem comum a gente pegar esses casos. Depois de 5, 6 anos de cirurgia, é que acabam retornando para o consultório, indo para o hematologista para tratar essa anemia carencial. E tem também as questões neurológicas, né, associadas à deficiência de B12, que às vezes a Sim, pessoa, sim. por uma queixa neurológica, descobre que precisaria repor, né? A deficiência de vitamina B12 ela é super interessante, principalmente por isso. Assim, ela não só está implicada na produção dos glóbulos vermelhos, mas ela participa também em algumas metabolizações do DNA e na parte neurológica, na baía de mielina. Então, a gente tem alguns sintomas de formigamento, de dormência, às vezes até de paralisia por conta de deficiência de vitamina B12. É importante, por exemplo, nos idosos, é uma causa de demência. Então, tá entre os diagnósticos diferenciais que a gente tem que levantar para idosos, a gente tem que dosar a vitamina B12. Então, quem fez bariátrica ou que opta por não comer carne, é interessante que faça essa avaliação, né? E, se necessário, acompanhe com o nutricionista. E para justamente repor também com o seu médico, né, acompanhando, para não esquecer disso, né? Porque como você Não falou, o estoque de esquecer. ferro você sente logo, porque ele, apesar de não ser imediato, né, demora alguns meses você repondo ferro para compor o seu estoque, e quando você perde também são alguns meses, mas a B12 dura anos, né? Então às vezes a pessoa realmente esquece de manter em acompanhamento, né? Manter sempre. Exatamente. E é fundamental e as consequências podem ser graves. Assim, esses quadros neurológicos, a depender do tempo que o paciente passe sem a reposição, ela pode ser irreversível. Então, você pensar que é algo que você podia estar repondo e evitando causar uma lesão tão grave é importantíssimo. Então, tem que estar atento a isso, né? Com certeza. Então vamos lá para a ferritina alta. Falamos de anemias, de carências e agora vamos falar para a ferritina que está alta no sangue. Qual a causa, o que é mais frequente, que doenças estão relacionadas com isso? A gente costuma receber muitos pacientes encaminhados com a ferritina alta. A Régia, rapidinho, citou aqui o uso do omeprazol. Perfeito, Régia. Esses usos dos inibidores, né, de bomba de prótons, que são os remédios que estão muito
disseminado o seu uso aí, né, para dores de estômago, gastrite. Então, esses omeprazol, a longo prazo, eles estão implicados com deficiência de vitamina B12, tanto eles quanto a metformina também. Então, é uma população de risco que a gente tem que ficar atenta, esses pacientes que estão com esse uso crônico, e principalmente aqueles que usam indefinidamente, sem nem acompanhar com o médico, né? Então, é importante a gente lembrar que são uma população de risco. Com relação à ferritina, a gente costuma receber muito, né? Então, como eu falei, a ferritina é o nosso estoque de ferro. Mas ela é também tida como uma proteína de fase aguda. Então, qualquer condição que leve a algum processo inflamatório ou processos infecciosos no organismo faz o fígado produzir e aumentar essa taxa de ferritina. Então, ela é principalmente relacionada como é que eu posso justificar? Para você, do seu cenário do sono, do distúrbio do sono, ela vai estar muito mais relacionada aqui àquela síndrome metabólica e à questão da apneia do sono. Porque quando a gente recebe esses pacientes com ferritina alta no consultório, a gente tem que tentar diferenciar as duas coisas. Então, será que eu, de fato, é um paciente que tem uma tendência a acumular ferro? E aquele ferro ali a longo prazo, ele absorve mais e ele vai guardar mais no fígado, no pâncreas, em algumas outras glândulas do organismo, trazendo consequências? Ou será que é uma ferritina alta secundária a outros problemas, como eu comentei, de processos inflamatórios e infecciosos? E aí, nesse contexto que a gente vive hoje em dia, né, de sobrepeso, excesso de peso, alimentação inadequada, sedentarismo, tudo isso pode levar a algumas condições que aumentam a ferritina, como, por exemplo, gordura no fígado também, a própria diabetes não compensada, colesterol também e triglicerídeos alterados também podem aumentar a ferritina. Então, pensando no nosso contexto aqui de sono e o metabolismo do ferro, o excesso estaria muito mais relacionado nesse sentido do que, de fato, uma pessoa que tem uma tendência a acumular ferro. E aí, para isso, a gente tem alguns exames, que são esses mesmos exames que a gente comentou para deficiência de ferro, né? O perfil do ferro como um todo, que auxilia a gente nessa diferenciação. Então, se o paciente tem, de fato, uma tendência a acumular ferro, ou se, de fato, ele tem outra condição que está estimulando o fígado a produzir a ferritina. Entendi. Então, normalmente, um paciente que tem essa questão da síndrome metabólica, no caso, um paciente sobrepeso, que tem pressão alta, diabetes, enfim, gordura no fígado, acaba tendo uma apneia nesse contexto. Esse é o paciente que como é que eu posso falar? Outras especialidades, outros médicos conseguem conduzir esse paciente. Como é que você orientaria a gente? Como conduzir? Ou encaminhar para o hemato a partir da identificação de uma ferritina alta? Eu acho que assim, vale a pena encaminhar porque a gente acaba conseguindo fazer essa diferenciação. Identificar melhor, né? Isso. Mas, e muitas vezes não quer dizer que uma coisa não, assim, o fato do paciente ter uma síndrome metabólica não quer dizer que ele não vá ter uma tendência a acumular ferro. Então, a gente precisa avaliar isso como um todo. Se ele tem um histórico familiar, como é que estão os outros exames dele. Mas o principal é primeiro a gente avaliar isso aí. Então, se é um paciente que está com colesterol, o que a gente pode tentar fazer, por exemplo, eu sou de outra especialidade, eu estou diante de um paciente que está com excesso de peso, que bebe, que a alimentação está toda desregulada, que tem gordura no fígado. Então, vale a pena, de repente, eu tentar reverter essas causas, tentar controlar isso aí, controlar o diabetes, controlar a pressão, controlar o colesterol. Se ainda assim eu mantiver essa ferritina mais alta ou se eu gerei dúvida, encaminhar para um hematologista. Mas, de uma maneira geral, só de fazer esse tipo de controle, você acaba vendo, a grande maioria dos pacientes em que está relacionado a isso, só de você fazer esse controle, você acaba vendo a ferritina já despencar junto e normalizar, ou pelo menos já começar a cair bastante. Então, acho que aí Então, talvez ficaria um pouco a sugestão. Então, esse perfil de paciente, que não é o da doença primária do ferro, da ferritina, ele não é o paciente que vai precisar fazer sangria, é isso? Perfeito. Esse paciente a gente não faz indicação de sangria. A gente indica a sangria, que é aquela retirada do sangue, é como se fosse uma doação de sangue, né? Só que eu só vou tirar aquele sangue, eu não vou aproveitá-lo como doação. Ele é para tirar aquele excesso de ferro. Esse procedimento está indicado nos pacientes que têm uma tendência a acumular ferro.
Então, é diferente desse outro paciente em que, se eu perder peso, se eu entrar na atividade, se eu controlar o colesterol e o diabetes, a ferritina está caindo, não tem indicação de fazer sangria. Então, são indicações bem distintas e específicas, né? E por isso que eu acho que vale a pena a gente ter essa noção e essa separação, assim, e esse teste, né? A ferritina aumentada, ela não é uma coisa que vai trazer uma consequência rápida. Então, eu posso tentar fazer um tratamento com alguns meses de perder peso, de exercício, de parar de beber e olhar essa ferritina cair, do que já precisar dizer, não, tem que fazer uma sangria urgente. Né? Então, eu acho que o ideal é tentar primeiro fazer esse teste e, se gerar dúvida, encaminha para um hematologista para a gente tentar esclarecer melhor. Acho melhor encaminhar, hein? Porque assim, por mais que essas orientações, né, são orientações que, por exemplo, um paciente meu de apneia do sono, que é uma orientação que a gente faz até para melhorar também a apneia, né? Se alimentar bem, perder peso, evitar bebida alcoólica, acaba melhorando várias doenças que estão aí relacionadas. Exato. Eu acho que é uma boa orientação, mas eu queria até saber de você o quão alta pode ficar a ferritina. Às vezes eu me assusto com alguns valores de ferritina, e até a gente já conversou da outra vez que não necessariamente está relacionado ao número, né? Tem todo esse contexto aí que você falou, mas se tem algum número que a gente, nossa, a partir daqui encaminha logo, vai logo, não sei. Não, realmente não tem um número assim, a partir desse você levar, né? Em geral, o que a gente vê, esses casos, chega até 1.000 e pouco. Eu já vi ferritina até de quase 2.000 e está relacionada bem a um triglicerídeo que estava de 700, né? Uma diabetes que estava descompensada. E aí o paciente tratou isso aí e a ferritina caiu junto claramente. Então, não tem um valor específico que a gente olha. Uma boa dica nesse sentido, principalmente aí para os colegas médicos ou para o próprio paciente que alguém já tenha feito esse exame, é a saturação de transferrina. Então, o que a gente olha é a associação da ferritina com a saturação de transferrina. E, em geral, a gente valoriza para pensar numa pessoa que tem uma tendência a acumular o ferro, quando essa saturação está acima de 45, 50. Então, acima disso é que você começa a pensar que a pessoa tem uma tendência. Mas se você olha a ferritina, está 1.000 e tanto, ele tem essas outras condições, bebe, alimentação inadequada, excesso de peso, diabetes não está compensado, colesterol não está compensado, e a saturação de transferrina está 20 e pouco, está 30, não tem para que você achar que ele está com essa tendência a acumular ferro. Então, aí vamos dar essa chance, puxar a orelha, dar a chance para tentar mudar os hábitos de vida, que aí a tendência é ir melhorando também a ferritina. Entendi. E é interessante também que você falou, como ela é uma proteína que pode estar presente em doenças oncológicas ou inflamatórias, às vezes você está diante de um paciente com outro perfil, você identifica a ferritina alta e não necessariamente aquilo isoladamente é o problema, aquilo pode ser uma consequência de alguma outra coisa, né? Eu já peguei um paciente que eu pedi o exame dele completo, incluía ferritina estava alta, eu estava até para encaminhei acho que para hematologista, e no meio do caminho, dentre outros encaminhamentos, ele descobriu que estava realmente com um câncer. Então, assim, acaba que se você olha só para uma coisa, você fica meio cego, né? Acaba não vendo o paciente. Por isso que antes de qualquer exame, o que a gente tem que fazer é conversar com o paciente, né? E antes de qualquer coisa, a gente tem que entender se ele está tendo algum sintoma. Eu também já recebi um paciente por conta de anemia com ferritina alta. E aí, quando eu fui investigar, uma tuberculose. Então, assim, você pode ter algumas condições, câncer, inflamação, infecção, que podem inibir a medula óssea de produzir os glóbulos vermelhos, levando a uma anemia por conta da inflamação. E essa mesma inflamação, infecção ou câncer pode fazer a ferritina aumentar. Então, aí você está diante de um cenário que você acha, mas é da anemia, como é que pode ter anemia com a ferritina alta? Então, é isso, tem algumas condições inflamatórias no organismo que dão esse cenário. E eles vão... a gente precisa primeiro conversar com os pacientes, entender que outros sintomas ele tem para poder identificar aí através dos exames e não focar aí só num valor específico, né? Isso, perfeito. E aí, diante desse contexto Covid que a gente tem vivido, a ferritina também pode ser encontrada, como você falou, né, em pacientes com qualquer quadro inflamatório infeccioso, incluindo o Covid, não é isso? Incluindo o Covid. Alguns dos exames, os marcadores que a gente vê por aí
relacionados ao COVID, é isso. São provas inflamatórias, como um PCR alto, uma ferritina alta, algumas alterações de hemograma também, como os linfócitos baixos, podem estar presentes nos pacientes com COVID. Então, para a gente ver que nem sempre alguns exames são específicos da especialidade, né? Você fala, então, estou com anemia, tenho que ir para um hemato. Não, às vezes você pode estar com outro problema, outras doenças que podem estar dando como Justificando, né? consequência a anemia, exatamente. Uhum. Mas é importante a gente esclarecer, né? Tá sempre em acompanhamento com o seu médico, seu clínico geral ou alguma especialidade que você já acompanhe. E, claro, no caso de dúvida, encaminhar para outras especialidades para tentar ajudar. Verdade. Só frisando um pouquinho, como a gente fez uma correlação aí possível da ferritina alta com a apneia é uma doença crônica também, que está mais presente em homens, assim como a ferritina alta, não é isso? E que é caracterizada por pausas respiratórias durante o sono, com obstrução mesmo da via aérea, e normalmente está mais frequente em pessoas com sobrepeso, obeso, algum problema craniofacial, ou alguma língua longa, um pescoço curto, ou favorável para que haja essa obstrução à noite. Então, por isso, esse perfil do paciente acaba tendo mais frequentemente pressão alta, diabetes, enfim, essas comorbidades que a gente falou da síndrome metabólica. Então, é interessante para quem tem apneia do sono também fazer seu check-up e acompanhar, porque pode, dentre outras coisas, também estar com a ferritina alta, né, Lu? Perfeito, Renatinha. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre doação de sangue. Diante da pandemia e até antes disso, a gente já vem sofrendo com carência, né, de sangue nos bancos de sangue, mas a pandemia deu uma piorada nessas situações. E eu queria que você falasse um pouquinho como funciona a doação de sangue, orientasse as pessoas e encorajasse aquelas que podem doar para que assim o façam, porque pode ajudar muita gente, né? As doenças, elas não acabaram porque o Covid chegou. Não, muito pelo contrário, e até algumas coisas a gente está demorando para fazer diagnóstico porque está todo mundo com medo, né, de voltar aos seus médicos, de fazer suas rotinas por conta da Covid. Então, muita gente acabou se afastando aí de algumas rotinas. E com relação aos bancos de sangue, tiveram algumas fases em que eles ficaram restritos, até para evitar as aglomerações, mas eu acredito que agora está tudo mais normalizado. Vi a doutora Verônica entrando por aí, que é hematologista lá responsável do Hemoal. Então, a gente está sempre precisando de doação, né? Tanto para os pacientes que de maneira crônica precisam do suporte transfusional, como algumas anemias, né? Anemia falciforme, alguns pacientes que acompanham na hematologia, como outras condições, como os traumatismos, os cânceres, de uma maneira geral, cirurgias que precisam. Então, é fundamental. Boa noite, doutora Verônica. Então, a gente precisa conscientizar e reforçar que as pessoas voltem a fazer suas doações de sangue, né? Que já todos os bancos de sangue estão preparados para receber de maneira segura os pacientes, conseguir identificar através da triagem aqueles que estão com algum sintoma ou não e que precisem ou não se afastar nesse momento, né? Nesse momento de pandemia. Algumas condições não são contraindicações para doar, então algumas pessoas que, mas eu tenho pressão alta, eu tomo remédio. Então você vai passar numa triagem no banco de sangue antes disso e quem tiver na triagem, enfermeira ou médico, eles vão conseguir identificar se pode ou não pode, né? De uma maneira geral, a gente fala que aqueles acima de 18 anos, que têm mais de 50 quilos, tem que ter uma alimentação adequada, não pode ir de jejum para doar sangue, né? Porque você vai tirar ali um pouco do seu sangue, então você tem que estar bem alimentado. Por outro lado, não pode também fazer uma alimentação muito gordurosa, não vai se acabar numa feijoada e doar sangue. Mas é fundamental que a gente reforce esses cuidados, né? Porque os bancos de sangue nesse período agora ficaram muito prejudicados. Então, estimular que quem puder não tenha nenhuma condição, esteja bem de saúde, não tenha uma anemia, não esteja grávida, pode doar sangue, deve doar sangue, né? A doação, numa doação, a pessoa pode ajudar até três pessoas, não é isso? Ou até quatro, não sei. Porque a gente vai acabar separando aí o sangue, né, as plaquetas, então a gente tem alguns processos de separação que acaba ajudando várias pessoas. Isso, doutora Verônica, a partir dos 16. Obrigada.
Então, uma doação acaba ajudando mais de uma pessoa, né, Lu? Mais de uma pessoa, sem dúvida, sem E dúvida. E a fila. independente do tipo de sangue também, né? Muitas vezes a pessoa escuta, estão precisando de tal sangue, e às vezes pode ser feita a adequação, né? Dependendo da doação, para aquele perfil de sangue, não é isso? Exatamente, exatamente. Não focar nisso. A gente vê algumas campanhas, né? Paciente tal precisa de A positivo. Ah, mas eu sou O, eu sou B, eu sou. Não importa, né? Se você tiver bem de saúde e puder fazer a doação, os próprios bancos de sangue eles se organizam nesse sentido, né? Às vezes a gente até consegue ajudar, um banco de sangue ajuda o outro, então não precisa ser focado só em um tipo de sangue, né? Maravilha. E lembrar também que depois que doa, né? A gente falou aqui das carências, então se perdeu uma quantidade de sangue de uma forma rápida nesse dia, o ideal é que fique de repouso, se hidrate bem, não é isso? Isso, manter Evite uma fazer alimentação exercício saudável, físico, né? evitar atividade física naquelas 24 horas, se alimentar bem, tomar bastante água, mas é um procedimento super seguro, não tem que ter medo, né? A gente pode até manter uma cronicidade, né? As mulheres a cada 3 meses, os homens a cada 2 meses podem doar sangue, não tem contraindicação. E sempre que chegar no banco de sangue, vai passar por um processo de triagem, vai avaliar o nível, né, de hemoglobina, o hematócrito, e ver se pode ser liberado ou não. Maravilha. Então vamos doar sangue, gente. É uma forma muito fácil da gente poder ajudar muita gente. Às vezes a gente só se mobiliza ou só se conscientiza quando é alguém que a gente conhece, da nossa família, que está precisando. Mas a gente pode fazer isso a cada 2, 3, 4 meses, se não tiver nenhuma contraindicação, e ajudar outras pessoas também, né, Lu? Perfeito, Renatinha. Ah, minha querida, estamos aí nos últimos minutinhos. Quero agradecer muito você ter topado a gente fazer essa live novamente. Espero que a gente tenha levado a informação para o pessoal. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou e que pediu para a gente fazer de novo, porque realmente merecia. E mandar um beijo para você. Gratidão a Laurinha aí, que permitiu a gente estar aqui hoje. E Eu que agradecer mesmo, só agradeço. tenho que agradecer. Foi muito bom, como sempre. Você Eu que é maravilhosa. agradeço mais uma vez essa troca, Renatinha, excelente. A gente sempre se ajuda. Com certeza. Me coloco à disposição. Nesse momento não estou atendendo, mas quem precisar de alguma referência, algum auxílio, não tem problema, a gente ajuda nesse momento. Em breve estarei de volta, mas por enquanto a dedicação é a minha filhotinha que já está por aí. Coisa mais linda. Algum recado, alguma coisa, alguma mensagem, Lu, que você quer deixar? Ou tá Eu acho que satisfeito? é nesse momento que as pessoas estão retornando aos seus cuidados, né? Valorizar bem aí sua alimentação, sua atividade física, sua rotina médica, né? E ficar de olho em qualquer sinal ou sintoma desses que a gente veio falar aqui, de sonolência, das pernas inquietas, de insônia, que procure um atendimento médico e procure seu médico de família, seu clínico geral, sua ginecologista, que vai tentar encaminhar aí as melhores necessidades. Dar os direcionamentos, Dar né? os direcionamentos. Pois tá, minha querida, uma ótima noite. Muito obrigada. Obrigada aí, pessoal. Obrigadão e vamos salvar essa live agora. Opa, é agora mesmo. Tchau, Lulu. Beijo, minha gente. Beijo. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau.